Fala, gente boa! Bom, como não poderia deixar de ser, tem que ter uma foto velha, né? Sem foto velha não é TV Alameda Cultural, né? É uma imitação barata, tem que ter TV, tem que ter foto antiga. Então, a primeira foto, né, que eu irei mostrar a vocês é desse senhor posudo aqui, ó, desse milico aqui, ó. Eu já irei explicar, já irei dizer quem é esse cara aqui, ó, quem é esse rapaz aqui, tá? Então, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês uma outra foto aqui bem interessante, tá? Não é de política, né? Mas é para vocês terem uma ideia de como que era um pouco aquela Joinville remota lá do século XIX. Essa foto aqui, ó, possivelmente uma das fotos mais antigas, né? Uma das primeiras fotos que foram batidas em Joinville, né? Isso eu creio eu, né? É essa foto aqui, ó. Essa foto que vocês estão enxergando, né? Que vocês estão vendo, é o do antigo Trapiche, né, o, entre aspas, Porto de Joinville. Esse local que vocês estão vendo, nesse local que vocês estão, que vocês estão vendo, hoje aqui nesse local existe o Mercado Público de Joinville, né, aonde está esse navio, né, esse entre aspas navio, esse Trapiche que vocês estão vendo, tá? E ao fundo aparece a antiga igreja matriz da cidade. Se vocês repararem bem, ao fundo está a antiga Catedral de Joinville. Bom, mostradas as devidas fotos, né? Então agora chegou a hora das respectivas explicações, né? Bom, como eu disse, né? Já mencionei diversas vezes, vocês estão mais carecas, né? Do que o Kojak, do que o Espiridion a mim, de saber, né? As primeiras eleições da história de Joinville, elas ocorreram em setembro de 1868, tá? Bom, e a segunda eleição para vereador, tanto para vereador quanto para juiz de paz, ela ocorreu entre os dias 7 e 8 de setembro de 1872. Bom, e quem organizou, quem acabou organizando essa segunda eleição de setembro de 1872? Bom, era uma mesa paroquial. Como é mais do que sabido, até 1891, o Brasil foi um país que teve uma religião oficial, no caso o catolicismo. Então, obrigatoriamente, todas as eleições, todos os registros de casamento, né, tanto de casamento quanto de nascimento, eles tinham que ocorrer nas igrejas. E as eleições, obviamente, todas as eleições tinham que ocorrer em uma paróquia, em uma igreja. Então, essa é como exemplo do que tinha ocorrido em 1868, essa eleição de 1872 ocorreu na antiga igreja matriz, aquela igreja matriz, né, que eu pelo menos tentei mostrar a vocês naquela foto, né? Então, é a igreja matriz que existia no mesmo local da atual catedral, né, que foi infelizmente demolida lá em 1963. Então, nessa eleição, quem acabou organizando essa eleição de 1872, quem constituía essa mesa paroquial, essa mesa paroquial, era o João Domingos Pereira, que era o presidente dessa mesa paroquial, e os demais integrantes, membros dessa mesa paroquial que organizaram essa eleição, foram o Adolf Rautenhoff, o Francisco Antônio Vieira, o Karl Parucker, e o Bernhard Pocha, né? Bom, a eleição ocorreu aparentemente da maneira mais normal possível e tudo mais, né? Só que houve um porém. O Friedrich Lang, que ele acabou entrando com uma petição para que essa eleição fosse anulada. Por quê? Qual que era a alegação do nosso amigo Frederico? Era de que o número de cédulas para que se votasse para vereador era maior que o número de cédulas para que se votasse para juiz de paz. Então, a lei da época, né, a lei determinava que o número de cédulas, tanto para que se ocorresse uma eleição para vereador, quanto para que se ocorresse uma eleição para juiz de paz, fosse o mesmo, né, fosse o mesmo número de cédulas. No caso, foram 120, no caso, foram 245 cédulas para a eleição para vereador e 236 cédulas para a eleição para juízes de paz. Então, nisso estava a irregularidade
que o nosso amigo Frederico constatou. Bom, essa eleição, ela acabou sendo, esse pedido, né, do nosso amigo Frederico, essa denúncia acabou sendo acatada, e essa eleição de 1872, ela acabou sendo anulada. E uma nova eleição, ela acabou ocorrendo nos dias 9 e 11 de fevereiro de 1873, né? Uma coisa que eu já estava me esquecendo é que o nosso amigo Frederico, ele era filiado ao Partido Liberal. Então, na época que o Brasil foi uma monarquia, né, isso de 1822 até 1889, existiam apenas dois partidos políticos. Partidos, entre aspas, na verdade eram grupos políticos. Tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal não eram agremiações políticas com registro, né, em cartório, não tinham um número, né, de registro, não tinham uma sede, enfim. Na verdade, eles não eram partidos políticos, eles eram grupos, né, políticos. Não eram, na verdade, não eram partidos, e sim grupos políticos, né? Bom, além dessa treta, né, vamos dizer assim, que foi a anulação dessa eleição de 1872, que teve que ser realizada novamente, como eu disse ainda há pouco, ali no início de 1873, houve ainda um outro problema, né? Um problema, ainda houve um segundo problema. E qual que seria esse outro problema? Bom, em março de 1873, portanto, um mês depois dessa eleição que acabou valendo, né? O Adolf Rautenhoff, ele acabou tendo que renunciar ao cargo, porque ele estava muito doente. Então, um pouco mais de 2 anos depois que ele renunciou ao cargo, inclusive, ele acabou falecendo. Ele acabou falecendo em Paris, em 1875. Isso, obviamente, o Adolf Rautenhoff. Bom, a prefeitura, entre aspas, acabou ficando vaga. Então, na verdade, quem que seria o, entre aspas, prefeito de Joinville? Bom, o entre aspas, prefeito de Joinville, entre 26 de março de 1873 e 14 de março de 1874, foi, adivinhe, o nosso amigo Frederico. Bom, e justamente esse rapaz posudo aí, que eu acabei de mostrar para vocês, né, naquela foto, era justamente o nosso amigo o Friedrich Lang, né? Eu vou chamar apenas de Frederico. Bom, mas afinal de contas, quem que era o nosso amigo Frederico, né? Bom, aquela roupa ali, aquela farda ali que eu acabei de mostrar para vocês, não é nenhuma fantasia de carnaval. O cara era milico mesmo, né? Bom, ele era filho de um pastor luterano, e o avô, só que o avô dele era militar, era um general, que era o Karl Lang, né? Esse era o nome do avô do nosso amigo Frederico. Bom, entre 1848 e 1850, houve uma guerra entre a Dinamarca e forças de dois. Entre 1848 e 1850, houve a chamada Guerra dos Ducados. E qual que eram os tais dos ducados? Bom, eram os ducados de Schleswig e o ducado de Holstein, né? Atualmente, né, um dos 16, exemplo do Brasil, a Alemanha também é dividida em estados. Bom, um desses 16 estados é o estado de Schleswig-Holstein. Lá em 1848, eles eram 2 ducados pertencentes à Dinamarca. Então houve essa guerra entre a Dinamarca e o exército dessas duas regiões que hoje formam esse estado alemão que eu acabei de mencionar, que é o estado de Schleswig-Holstein, né? Então, durante mais de 400 anos, de 1460 até 1864, essa região, que hoje é esse estado alemão, né, esse estado da Alemanha, ele pertenceu à Dinamarca. E em 1848, como eu acabei de mencionar, eles acabaram entrando em confronto contra a Dinamarca. Pois bem, o nosso amigo Frederico, ele lutou a favor dos exércitos rebeldes, no caso dos exércitos, né, de Schleswig e do exército de Holstein, né? Bom, como os rebeldes acabaram perdendo a guerra, né? O nosso amigo Frederico ele acabou sendo feito prisioneiro pelos dinamarqueses.
Só que ele acabou fugindo da prisão, ele acabou indo para Hamburgo, e em Hamburgo ele acabou se alistando no Exército Brasileiro. Ele acabou lutando numa guerra que houve entre Brasil e Uruguai entre 1864 e 1865. Ele acabou tendo um grande destaque durante essa guerra. Inclusive, ele acabou sendo condecorado pelo governo imperial brasileiro. Bom, o nosso amigo Frederico, ele teria direito a uma certa quantidade de terras, só que ele acabou renunciando a essas terras, ele acabou recebendo uma quantia em dinheiro no lugar dessas terras. Bom, ele acabou voltando à Europa e durante um certo tempo ele acabou imigrando para Joinville. Por que ele acabou escolhendo Joinville? Porque o irmão dele, que era o Karl Lang, que era um comerciante, ele já vivia aqui desde 1853. Né? Então, informações, referências a respeito de Joinville, o nosso amigo Frederico tinha até de sobra. Pois bem, ele também ele acabou também se tornando comerciante aqui em Joinville, né? A exemplo do irmão dele. E a partir de 1895, ele acabou sendo nomeado pelo governo federal comandante da Guarda Nacional em Joinville. Para quem não sabe, a Guarda Nacional foi uma corporação que foi criada em 1831 e que acabou sendo extinta em 1922. Durante uma certa época, principalmente na época que o Brasil ainda era uma monarquia, a Guarda Nacional chegou a ser mais importante até do que o próprio Exército Brasileiro. Inclusive esse termo, essa expressão coronel, que se usa para se referir aos manda-chuvas regionais, né, os todo-poderosos regionais, né, vem justamente dessa época. Então, os chefes políticos locais, eles acabavam recebendo essa patente de coronel da Guarda Nacional. No caso, o nosso amigo Frederico, ele não foi apenas coronel, né, ele foi comandante da Guarda Nacional em Joinville, como eu acabei de mencionar, né. Bom, eu tinha dito que ele foi comerciante, minto, ele não foi comerciante. O nosso amigo Frederico, ele foi administrador, diretor e inspetor da serrareria, da serrareria que pertencia ao príncipe de Joinville, que existia onde hoje é Piraberaba, né? Ele foi funcionário da direção da colônia Dona Francisca e ele foi procurador da Sociedade Hamburguesa, que é aquela famosa empresa que loteou e colonizou Joinville, né? Foi procurador da Sociedade Hamburguesa, obviamente aqui em Joinville. Ele foi também juiz de paz, né? Esse foi outro cargo que ele acabou exercendo. Bom, ele era casado com uma suíça, tá? Elise Miller, né? Esse era o nome da esposa dele, do nosso amigo Frederico, né? Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu estou me esquecendo a respeito dele. Bom, ele acabou falecendo em 14 de maio de 1894 em Campo Alegre. Ele estava viajando rumo a São Bento do Sul, né? E ele acabou falecendo no meio do caminho, no caso em Campo Alegre. Ele acabou falecendo aos 63 anos de idade, né? Esse é o nosso amigo Frederico Lang, né? Bom, era isso que eu tinha para falar a respeito do nosso amigo Frederico, né? Esse rapaz aqui, ó, mostrando aqui de novo a foto dele, né? Entre aspas, prefeito interino de Joinville entre 1873 e 1874, que foi o pivô dessa, entre aspas, treta, né? Que houve lá em 1872, né? Eu já estava me esquecendo, esse foi o único caso, né, de uma eleição que foi anulada em Joinville, tá? Repetindo, essa eleição que houve em 1872 foi a única eleição, o único caso de uma eleição que houve em Joinville que acabou sendo anulada. Bom, pessoal, perdão caso eu tenha deixado muita coisa importante de fora, enfim, é muito assunto para pouco vídeo. Então, mais uma vez, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês, né? Muito obrigado, né? Como sempre, até semana que vem e como sempre, fui! Então, até lá!